No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Supremo Tribunal Federal altera regimento interno para impedir que inquéritos da Operação Lava Jato sejam julgados pela segunda turma da Corte, levando os casos para discussão em plenário. Ministro da Economia, Paulo Guedes, nega estender auxílio emergencial e decreto de calamidade pública por conta da pandemia para 2021. Presidente Jair Bolsonaro indica ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para ocupar vaga que será aberta no Tribunal de Contas da União. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 8 de outubro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. No espaço editorial de hoje, eu gostaria apenas de fazer rápidos comentários a respeito de duas notícias que surgiram ontem. Primeiro, a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o auxílio emergencial criado por conta da pandemia não será prorrogado para 2021. As parcelas mensais do programa, atualmente em R$ 300, se esgotam em dezembro. Há duas questões colocadas nesta discussão. Uma é que os efeitos da Covid-19 não vão se encerrar no fim deste ano. Ainda que surgisse uma vacina até lá, hipótese praticamente descartada pelos especialistas, seria impossível imunizar toda a população brasileira, permitindo que houvesse uma retomada plena da atividade econômica no país. Além disso, dificilmente o governo conseguirá aprovar o Renda Cidadã até dezembro, deixando as pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família desprotegidas, visto que as parcelas são inferiores tanto às do novo programa de transferência de renda que o Jair Bolsonaro quer adotar, quanto às do próprio auxílio emergencial. Mais uma derrota para o povo brasileiro. Outro tema que eu gostaria de comentar é essa decisão do Supremo Tribunal Federal de alterar o regimento da Corte para que inquéritos e ações penais voltem a ser analisados pelo plenário e não mais por suas turmas de julgamento. Os ministros tomaram esta iniciativa para evitar que a segunda turma do STF imponha novas derrotas às investigações da Operação Lava Jato, visto que tivemos seguidas decisões nas últimas semanas que favoreceram réus. O pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, alegando parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro nas condenações, no entanto, seguem na segunda turma. É mais uma manobra desse pessoal que defende a dita Operação Anticorrupção, muito fragilizada após uma série de denúncias e que de maneira clara atuou politicamente em diversos inquéritos. Pelo visto, a judicialização da política no nosso país ainda vai longe. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos.
E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a historiadora e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Rejane Hoveler. Rejane Hoveler, bom dia! Olá, Anderson, toda a equipe do Faixa Livre. É um prazer estar aqui novamente para comentar aí a nossa complicada e sempre confusa conjuntura política no Brasil. Agradeço mais uma vez o convite para estar aqui com vocês. Muito obrigado, Rejane, por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Rejane, à medida que o tempo vai passando, o Jair Bolsonaro tem se adaptado àquelas demandas do pragmatismo político, abrindo mão de posturas mais alinhadas à ala radical de sua militância. Exemplos não faltam. Temos esses programas de transferência de renda, algo que o ex-capitão do Exército condenava antes de assumir a presidência e tem, inclusive, provocado alguns atritos junto à equipe econômica do governo. Esse aceno constante que ele faz àquilo que chamou de velha política, com a indicação de Cássio Marques ao Supremo Tribunal Federal para a vaga do ministro Celso de Mello. Te preocupa esse tipo de atitude do Bolsonaro? Essas posturas têm, de alguma forma, melhorado a imagem do presidente junto à nossa população. Então, essa questão é muito importante. Acho que para respondê-la é preciso dividi-la em duas subquestões, né? A primeira tem a ver com o cenário político institucional, né? A relação entre os poderes e os últimos movimentos políticos do Bolsonaro, como você muito bem comentou, né, no sentido de um pragmatismo político. A gente pode localizar essa virada pragmática do Bolsonaro, talvez ali já desde o caso Queiroz, né, quando aparece o Queiroz na casa do advogado do Bolsonaro, Frederico Wassef. Imediatamente após isso, a gente viu, né, ser fechado um acordo de Bolsonaro com o Centrão, né, de maneira a garantir no legislativo uma tão necessária e buscada maioria para os projetos do governo, né, e é nesse sentido também que vai a indicação do Cássio Marques, né, desembargador do primeiro Tribunal Federal, ao STF, né, ao Supremo Tribunal Federal. Uma indicação que a gente pode entender, né, como também um aceno ao Centrão, porque ele era um nome que o Centrão gostava, né, para esse cargo. Essa foi a primeira das duas indicações que o Bolsonaro vai ter direito a fazer ao STF. Inicialmente ele havia prometido, né, indicar um ministro terrivelmente evangélico,
Então, essa indicação desagrada, né, a bancada evangélica, digamos assim, que tinha outros nomes. Ao mesmo tempo, essa indicação, ela acalma o próprio STF, né, uma indicação que vem com o beneplácito, com o aval completo do Gilmar Mendes, um nome importante no STF. Inclusive, a reunião para a discussão dessa indicação foi feita, né, com Gilmar Mendes e com Dias Toffoli. Essa indicação irrita, causa irritação, né, e protestos por parte dessa base social bolsonarista mais radicalizada nas redes sociais. Isso foi perceptível. E também, como eu já mencionei, os evangélicos, né? O Silas Malafaia é um dos primeiros a criticar publicamente essa indicação do Cássio Marques. Essa seria a primeira, digamos, primeira questão, né, de caráter político e institucional. Agora, a segunda questão, eu acho que é mais importante, inclusive, que tem a ver com a adoção dos programas de renda, né, de renda básica ou de aquele programa assistencialista que o Bolsonaro acabou desistindo de aprovar para esse ano, mas que para até as eleições de 2020 é bem provável que seja retomado, né, que é o chamado programa Renda Brasil, com esse nome ou com o nome que seja, né. Isso é bastante importante porque funciona, né, que uma grande parte da população que se vê numa situação de penúria financeira, de agravamento da crise econômica, né, de uma total inépcia e incompetência deste governo em tomar medidas econômicas anticíclicas, né, de maneira a diminuir os efeitos da crise que é mundial, bem como de diminuir os efeitos mortais dessa pandemia do novo coronavírus, e uma coisa está relacionada completamente com a outra, né? Esses programas eles fazem a diferença na vida de milhões, né, de brasileiros que num Brasil onde a gente está vendo a volta da fome já há algum tempo, não de agora, mas sendo, né, digamos, acirrado agora, né, esse problema. Então, isso não se contradiz necessariamente com o que seria o núcleo assim, do ideário bolsonarista, né? Aliás, reforça, ele pode vir com uma ideia de pai dos pobres, reciclada e mais autoritária, digamos, né? E ele também está preocupado com o Nordeste, tanto que tem visitado bastante as capitais do Nordeste. Lembrando que o Cássio Marques é do Piauí, então também agrada a parte do legislativo que representa o Nordeste, né? E obviamente que tudo isso nas vésperas de eleições municipais, nas quais o Bolsonaro, apesar de dizer que não vai se posicionar para apoiar candidatos, a gente sabe que isso é uma balela, né? Obviamente que os candidatos à direita, eles vão procurar encontrar o apoio do Bolsonaro. Mas só para encerrar essa resposta a essa primeira questão, eu diria que isso, né, e esses últimos movimentos do Bolsonaro, eles nos trazem algumas luzes para pensar essas contradições que existem entre o Bolsonaro como governo, né, o Bolsonaro no governo, e o bolsonarismo enquanto movimento, com bases sociais próprias, né? A gente viu que o Bolsonaro, na verdade, tentou um golpe no STF, né, mandar tropas para o STF em abril deste ano e não conseguiu, né? Isso foi revelado por uma matéria da revista Piauí. Ele contou com o apoio de 2 generais, apenas um teria sido contra, né, o general Heleno. Então ele percebe que ele não pode dispensar determinada moldura institucional de governo, ainda que isso entre
em contradição com o bolsonarismo enquanto movimento, que vai seguir existindo e vai seguir pressionando para que o governo tome as medidas mais à direita, por exemplo, no campo do conservadorismo moral e dos costumes. E como é que você tem analisado essas supostas brigas no seio do ultraliberalismo lá em Brasília, Rejane? O Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, se desentende com o Paulo Guedes, que troca farpas com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na última terça-feira, eles até ensaiaram um armistício, disseram que apararam as arestas, pediram desculpas uns aos outros, mas não sei se isso vai durar por muito tempo não. Você observa alguma possibilidade de cisão no meio dessa turma, Rejane? Ainda que o objetivo de todos eles esteja muito bem definido? É briga por protagonismo? Esses desentendimentos, esses atritos, a gente já vem notando desde pelo menos aquela reunião ministerial, né, cujo vídeo a gente teve o desprazer de assisti-lo na íntegra, né, aquela reunião de 24 de abril. A gente vê naquela reunião como o Rogério Marinho é o único que destoa do sentido geral apontado pelo Paulo Guedes na própria reunião, né? Ao mesmo tempo, a gente viu também, e principalmente nas últimas semanas, uma aproximação do Rogério Marinho com entidades empresariais, né? Uma série de eventos realizados em algumas importantes organizações patronais, empresariais brasileiras, né, das mais relevantes. Portanto, o diálogo, digamos, do mercado, né, ele já passa a ser feito diretamente com aquela figura que aparentemente é uma figura que tem muito mais condições políticas de aprovar a agenda das contrarreformas, né? E ele já demonstrou isso, né? Ele foi um dos principais articuladores da reforma da Previdência, né? Então ele já tem isso no currículo, né? O Paulo Guedes, apesar de ter um programa ultra radical, né, de privatização de tudo, de ajuste fiscal, de não pode acabar, não pode furar o teto, apesar de pandemia, apesar do que for, ele não mostra ter nenhuma habilidade política sequer dentro do seu próprio ministério para liderar a sua equipe, né? Então a gente já está vendo essa disputa que na verdade é uma disputa acerca dos rumos que esse governo vai tomar do ponto de vista de política econômica no próximo período, que será um período de crise, né, de aprofundamento dessa crise econômica que a gente já está, repito, não só no Brasil, mas a nível mundial, né? E no mundo inteiro se estão adotando medidas nas quais o Estado aporta, né, para contrarrestar as nefastas consequências dessa crise, que é uma crise do capitalismo, né, misturada com efeitos, né, deletérios da própria pandemia também, né? Então, esse armistício, digamos, essa detente, né, eu acho que não vai durar muito e acho que o provável, né, é que o pragmatismo nesse campo predomine, porque o que o capital necessita é estabilidade política, né, é a aprovação das contrarreformas e da agenda que é benéfica para o patronato como um todo e que vai dificultar ainda mais a vida da classe trabalhadora em relação a, por exemplo, retirada, cancelamento de direitos, cancelamento daquilo que é o sentido da própria Constituição de 1988. Né? Então, eu não creio na tese de briga por protagonismo necessariamente, embora possa ter, mas eu acho que ela não explica. Eu acho que o que explica é
uma disputa entre diferentes maneiras de tratar essa crise que a gente está vendo em vários outros países do mundo. Como é que a oposição deve atuar, Rejane, diante desse novo quadro que se coloca, de um Bolsonaro mais ponderado em determinadas posturas, atendendo às pautas do Centrão, buscando a popularidade que ele não teve no início do mandato? Não fica mais difícil o trabalho para os partidos ditos progressistas que precisam derrotar o bolsonarismo? Com certeza para os partidos e para o campo progressista como um todo, fica mais difícil combater esse governo na medida em que ele compra popularidade das formas mais típicas da velha política, assim, dita velha política. O caso, por exemplo, né, do auxílio emergencial, que inicialmente foi recusado, né, não era uma proposta do governo, o governo era contra, né, o Paulo Guedes nunca foi a favor. Inicialmente proposto de R$ 300 e depois a Câmara, por a atuação da oposição, aumentou para 600, né? E se caso venha a emplacar realmente um programa à la Renda Brasil ou um Bolsa Família engordado, nesse ponto eu tendo a concordar com algumas análises trazidas, por exemplo, pelo André Singer, né, de que uma mudança histórica na base social eleitoral do PT, ela se deu justamente quando deixa de se pautar essencialmente na classe trabalhadora tradicional, digamos, que tem sindicatos, né, com ali um mínimo de direitos, né, e passa a se apoiar em uma base social que nunca teve acesso ao mundo dos direitos, apesar de estar inserida no mundo do trabalho, porque não tem ninguém que esteja de fora, né? Não existem excluídos no capitalismo, estamos todos incluídos, seja como exército de mão de obra reserva, seja como, né, trabalhadores temporariamente desempregados, etc. Então, eu acredito que o Bolsonaro está tentando justamente incidir sobre essa base, capturar essa base que passou a ser a principal base lulista a partir dos anos enfim, principalmente do segundo mandato do presidente Lula. E eu acho que isso é o que vai mais fazer a diferença no próximo período. Eu acho que a oposição, ela, nesse sentido, não pode atuar simplesmente denunciando o óbvio, que o Bolsonaro aplica a velha política, certo? Ou a questão da corrupção, que tem a ver com a velha política, assim chamada, né? Claro, isso é evidente, isso está evidente para qualquer um que minimamente acompanha o noticiário. Eu acho que a oposição deve se centrar em campanhas que respondam às necessidades materiais imediatas da classe trabalhadora mais pauperizada, no sentido de apresentar um programa que contemple direitos mínimos e não apenas programas de auxílios emergenciais que podem acabar, né? Então, nesse sentido, eu acredito, por exemplo, em que a gente reavive a campanha sobre a dívida, sobre o fim do teto de gastos, que dilacera setores do serviço público, né? E ainda mais se aprovada essa reforma administrativa
que são aqueles que atendem a população, educação, saúde. Então, o corte para a educação, por exemplo, no orçamento de 2021 é bilionário. Então, a oposição tem que apresentar um programa que contemple isso, né? E, obviamente, que denuncie tudo isso que, enfim, que para a gente é uma coisa óbvia, né? O obscurantismo, o incentivo às opressões, a homofobia, o feminicídio, o incentivo explícito, né, por parte do presidente e do movimento bolsonarista e a velha política, etc. Mas eu acho que o centro do programa de uma oposição consequente tem que ser um que dialogue com as necessidades da classe trabalhadora e principalmente com aquela que está mais precarizada, fora dos sindicatos e que está ainda mais oprimida dentro dessa classe trabalhadora, mulheres, os negros, principalmente. Nessa mesma linha, Rejane, o PT quer usar o espaço destinado à propaganda eleitoral na TV para ampliar a crítica ao presidente Jair Bolsonaro. Até mesmo o ex-presidente Lula deve participar em algumas inserções. O que é que você acha dessa estratégia petista de manter o Lula sob os holofotes, Rejane? Eu te confesso que vejo a imagem do ex-presidente ainda muito prejudicada por todos aqueles escândalos de corrupção das gestões do PT, ainda que uma parte deles tenha se dado por perseguição política da Lava Jato. É saudável para a esquerda esse personalismo, mantendo o Lula como a esperança para 2022? Bom, sobre o PT, eu acredito que o que a gente tem visto, na verdade, desde o início do mandato do Bolsonaro, é uma posição bem tímida, né? Em relação à oposição, a esse governo, bem pouco incisiva. Bem pouco incisiva e bastante ainda atuando num modus operandi antigo, de antes do golpe de 2016, numa crença absoluta e restrita no jogo institucional da democracia burguesa, que a gente já viu que a própria burguesia joga esse tabuleiro para o alto quando quer e está capaz e está apoiando, ativa ou passivamente, um governo de tipo que a gente pode entender como de tipo neofascista, né, com características próprias. Então, acredito que o PT deveria incidir muito mais, né, fazer uma oposição muito mais ferrenha e e fazer essa política em conjunto com a oposição mais à esquerda, ao governo Bolsonaro como PSOL. Eu acho lamentável que nas eleições, por exemplo, agora municipais, o PT em lugares como São Paulo não abra mão de ter candidatura quando a gente tem candidaturas mais à esquerda que fazem uma oposição ao governo, como a do Boulos, da Erundina, né, para não abrir mão da candidatura própria. Isso eu só estou dando um exemplo, mas se repetiu em muitos outros lugares. O personalismo em relação ao Lula, ele se explica, a gente pode compreendê-lo a partir, né, na medida em que se for feita uma pesquisa eleitoral hoje para a presidência, o nome de oposição que vai ser mais citado vai ser o de Lula, seguramente. Entretanto, isso ser uma estratégia do PT, eu não acho que vai dar certo. Eu acho que o PT deveria apostar na construção. Quer dizer, eu não sou do PT e também não estou aqui para dar conselhos para o PT, mas acho lamentável que o PT tome esse tipo de posicionamento que prioriza, né, a sua existência e seu capital político acima do combate que deve ser amplo a esse governo.
e a tudo que ele representa. Agora, como é que você tem observado o início dessa campanha para as eleições municipais deste ano, Rejane? As pautas defendidas pelas candidaturas progressistas vão ao encontro dos verdadeiros anseios da nossa população mais pobre? Olha, fica difícil dizer assim, generalizando, né, candidaturas progressistas. Fica difícil fazer, porque eu acho que a gente tem que analisar mais no caso a caso. Assim, numa observação inicial, né, das campanhas que estão sendo construídas para as eleições municipais desse ano, eu noto que há candidaturas, sim, que conseguem ou que procuram fortemente representar os anseios da população mais pobre, que é o caso do Boulos da Erundina, em São Paulo. Né? Mas é que eu acho que também é o caso da candidatura da Renata Souza, aqui no Rio de Janeiro, mas também de outras candidaturas dentro do campo progressista. Mas eu acho que para analisar se elas vão ao encontro dos anseios da população mais pobre, que a gente também teria que analisar quais são realmente esses anseios, porque há diferentes tipos, né, de anseios. Então, por exemplo, tem uma população mais pobre que é mulher preta, que carrega uma reivindicação por um tipo de política que uma política que não contemple, por exemplo, o combate à opressão, tanto ao machismo como ao racismo, né? Isso é super importante, né? Eu acredito que as candidaturas progressistas, elas devem se pautar pelo combate a tudo que representa esse governo de retrocesso, tudo que significou o governo anterior do Michel Temer também, porque ali já começou o retrocesso, quando foi aprovado o teto de gastos, quando foram aprovadas diversas medidas antipopulares, porque o Temer, ele mesmo dizia que não tinha problemas com ter baixa popularidade, né? Uma coisa que é diferente com o Bolsonaro, né? Bolsonaro vai procurar, ainda que seja apelando para uma reciclagem das mais antigas medidas, mas ele vai querer manter a popularidade para ganhar em 2022, mantendo minimamente uma moldura institucional eleitoral. Você acredita que essa regra de divisão igualitária do tempo de TV e das verbas para a campanha entre os candidatos negros e brancos em cada partido pode refletir na representatividade nas câmaras municipais e prefeituras Brasil afora, Rejane? Esse tipo de medida é suficiente para mudar o nosso cenário de representatividade política? Bom, fiquei bastante surpresa com essa medida do STF, ou seja, na verdade, pelo fato do STF acatar, né, essa resolução que foi apresentada pelo PSOL. É uma medida extremamente progressista, é uma medida de uma reparação. Acredito que tem muito a ver com um medo grande no Brasil, e aqui eu falo medo por parte das classes dominantes, das instituições, incluindo o STF, de uma grande revolta racial, de uma rebelião à la George Floyd nos Estados Unidos. Então, acho que nesse sentido o cenário internacional também influencia, né, para a gente conseguir entender o porquê, né, dessa decisão do STF, embora o STF, em termos, né, de pautas como essa, tenha, né, historicamente tomado resoluções progressistas, mas surpreende, né, pelo menos a mim surpreendeu que o STF tenha acatado essa proposta. Mas eu acredito que está bastante longe de ser o suficiente
para mudar significativamente a questão da representatividade política, né? Como é sabido, nós temos um Congresso e um Senado majoritariamente masculino e branco, de idade avançada também, e isso pode dar uma mexida, né, por conta dessa regra. Mas a gente está falando de um que existe racismo estrutural, né, como diz o Silvio Almeida. Então, a gente está falando que não adianta apenas que se elejam, estejam no Congresso mulheres e negros e LGBTs, porque nós estamos vendo recorrentemente mulheres que não defendem os direitos das mulheres, mulheres antifeministas. Nós estamos vendo Sarah Winter, Damares, Michele. Nós estamos vendo negros que não representam a luta antirracista. Fernando Holliday, Decotelli. Ou seja, o fato, né, de serem pessoas com essas características não garante nada. Então, os partidos de direita vão criar os seus quadros mulheres e negros. Não deixa de ser progressista, porque eles também vão enfrentar muitas contradições, esses partidos, e vão ter dificuldades para fazer isso, né? Vamos ver também, eu acredito, um movimento por parte de figuras como Luciano Huck, né, dessas figuras que estão tentando remodelar ou recriar o campo da direita liberal, que é progressista nos costumes, investindo fortemente em iniciativas do tipo Renova BR, que vão justamente atuar no sentido de capturar lideranças desses movimentos, mas capturar assim ali na nascente mesma, né, dos movimentos, onde está o conflito e a tensão social, racial, de classe. Então, esse tipo de aparelho empresarial vai já existem aos montes, estão incidindo em todos os partidos, inclusive e principalmente os da esquerda, como o PSOL, né? E acredito que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Acho que a gente tem que defender a representatividade política, mas que essa representatividade política represente a defesa de fato da luta antirracista, da luta feminista, da luta anti-homofobia, e da luta da classe trabalhadora, porque, afinal de contas, a gente não está falando de negros que estão fora do sistema, a gente está falando da maioria da classe trabalhadora brasileira, que é negra e feminina, né? Então, eu acredito que, nesse sentido, a esquerda deve redobrar os seus esforços em apostar em candidaturas com esse perfil, mas com esse alerta, digamos assim, né, de que representatividade mesmo é a do negro que luta pelo SUS, porque é o SUS que está atendendo agora na pandemia a maior parte da população brasileira que é negra, certo? Então, acredito que essa medida do STF é a famosa, como afirmou a professora Virginia Fontes, meia derrota, meia vitória, né? Porque ao mesmo tempo que a gente deve comemorá-la, também devemos estar atentos a que ela não é o suficiente e ao tipo de novas contradições que vamos passar a lidar com a aplicação dessa regra. Para encerrar, Regiane, eu queria mudar um pouco de assunto. Você que se dedica muito ao estudo dos diferentes cenários políticos na América Latina, como é que você vê o Brasil atualmente inserido nesse contexto?
Um governo de extrema-direita que flerta com o autoritarismo constantemente, mas que parece estar cada vez mais isolado no seu próprio continente. Como é que nós podemos caracterizar este momento e que tipo de herança ele deixará para o nosso país? Bom, nesse momento, como o Bolsonaro chega ao poder após a vitória do Macri na Argentina, após a vitória do Ivan Duque na Colômbia, agora em 2019 a gente viu um golpe de Estado na Bolívia, né, com um governo de extrema-direita também. Então, na verdade, politicamente, existem vários governos que a gente pode entender como ideologicamente próximos, ideologicamente de direita ou extrema-direita. O caso do Peru, é o caso do Equador, é o caso do Uruguai, é o caso do Paraguai, né? Então, com exceção do López Obrador no México e do Alberto Fernandes na Argentina, né, em toda a América Latina predominam governos de direita. Não necessariamente de extrema direita ou neofascistas como é o Bolsonaro. É claro que o Bolsonaro é o mais radical de todos eles, mas a estratégia, né, dessa política externa supostamente não ideológica, mas que é completamente ideológica, né, associa comunismo com globalismo, né, e esse alinhamento automático que não é com os Estados Unidos necessariamente, é com o trumpismo, né? Então, nesse sentido, as eleições dos Estados Unidos vão ser determinantes, né, não só para o futuro do Bolsonaro, como para o futuro da América Latina, né? Porque somos um país e fazemos parte de um continente que, mesmo com uma gestão democrata, vai sofrer uma ofensiva imperialista, principalmente a Venezuela, vai continuar sofrendo tentativas de golpe, mas que pode mudar, né? Isso tudo pode mudar a partir das crises, né? Do que vai ser o desenlace das crises política, econômica, social, né? Que esses governos estão enfrentando, né? O caso do Chile, hoje, ele é bastante simbólico. Eles estão às vésperas de um plebiscito que vai consultar a população sobre uma nova Constituição, uma Constituição que não seja neoliberal, ou seja, o fim da Constituição do Pinochet, de 1980, com o exército nas ruas, com a polícia atirando jovens. Um jovem de 22 anos num rio, em plena luz do dia, em Santiago. Uma repressão brutal, mas também a luta bastante radicalizada, com tomas de terreno, né, ocupações, com atos de rua em plena pandemia. Enfim, então acredito que o cenário vai ser de bastante ofensiva imperialista, mas também de bastante luta. E a extrema-direita, por mais poderosa que ela esteja hoje, ela não vai ficar para sempre. Rejane Hoveler, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Obrigada a você e a toda a equipe do Faixa Livre. Estamos aí à disposição sempre. Um grande abraço, obrigada aos ouvintes que nos escutaram até agora. Conversamos aqui com a historiadora e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Rejane Hoveler. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Eduardo Henrique. Eduardo Henrique, bom dia. Bom dia, mais uma vez aqui presente nesse grande programa aqui de luta dos trabalhadores, saudando aí toda a equipe da produção, jornalismo e certamente também os ouvintes que sempre nos acompanham. Eu quero te agradecer, Eduardo, por você estar conosco novamente aqui no Faixa Livre.
Eduardo, nós temos dialogado aqui no programa esta semana a respeito dos 67 anos da Petrobras, completados no último sábado. E nós não estamos falando de qualquer companhia. Trata-se da maior empresa do nosso país, patrimônio do povo brasileiro, joia da nossa engenharia, mas que, por conta da irresponsabilidade de gestores públicos, está sendo entregue de mão beijada ao capital privado. Assim como eu fiz nas entrevistas anteriores, Eduardo, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da importância da Petrobras para o nosso país e tudo o que ela representa para o povo brasileiro. É muito bom começar nosso debate com essa pergunta. Eu vou citar alguns dados que eu estou abrindo aqui, alguns dados do Instituto Latino-Americano, Instituto Socioeconômicos, do ILAESE, um trabalho feito desde 2018 para cá. Primeiro, assim, não só a Petrobras em si, mas as nossas reservas do pré-sal, que se em perspectiva nós podemos chegar talvez a 100 a 200 bilhões de barris de petróleo, isso nos colocaria como uma terceira colocação no mundo, né? Depois de Venezuela, Arábia Saudita, considerando barris recuperáveis do pré-sal brasileiro. Uma fatia do PIB que corresponde somente à Petrobras a 6,5% da contribuição da Petrobras ao PIB brasileiro, né? 13% se considerar toda a riqueza gerada pelo petróleo. A Petrobras pagou em 2018 182 bilhões de royalties e impostos, 32 bilhões de salários e benefícios, 93 bilhões em bancos, empresas e acionistas. É uma empresa espalhada em todo o país, envolvendo aí extração de campos terrestres, extração nas plataformas marítimas, terminais em terras, estações de transferência, terminais marítimos, refinarias, a BR Distribuidora, que já foi privatizada, ou incluía, né, que já foi privatizada, destinos de exportação e os postos de petróleo, enfim, os postos de combustíveis, tudo isso aí, né? A PBio, que também está na lista agora, por exemplo, de privatização, que é uma das maiores produtoras de biocombustíveis do país. O polo de Urucu, por exemplo, que na Amazônia responde a 100 milhões por ano, 100 milhões por ano para o estado do Amazonas. Então, considerando aí o que já foi, infelizmente, criminosamente privatizado, o que significaria, por exemplo, o que significa a Petrobras para o Nordeste do país. Hoje, além de um plano de vender as oito refinarias, nesse momento, né, que a gente vai certamente conversar aqui sobre o julgamento lá no STF. Agora, não é só isso, né, que está em jogo. A Petrobras tem um plano, que por só já seria uma tragédia, mas a Petrobras tem um plano de abandonar regiões inteiras do país, né? Notadamente aí Norte e Nordeste, mas também o Sul, também dentro do próprio Sudeste, se resumia a Rio de Janeiro, São Paulo, inclusive diminuindo seus ativos no próprio Espírito Santo, né? Então vai ser basicamente Rio de Janeiro e São Paulo. Isso tem um impacto para a economia do país, porque aí, se a gente for falar não só do seu valor econômico e de royalties, mas também, obviamente, da geração de empregos, obviamente, dos programas sociais, obviamente, do papel da Petrobras como um vetor de desenvolvimento nacional. É disso, centralmente, que nós estamos falando. Para além dos números, que podem ser maiores ou menores, de acordo com, enfim, com a conjuntura econômica, etc., mas ter uma empresa que tenha presença em todo o país, que deveria ser, e por isso nós lutamos, 100% estatal, com não só controle, mas com propriedade de fato das ações de todo pela União, ter essa capacidade, ter esse poder de ser o vetor de desenvolvimento do país é que a gente está falando, né? Então, a Petrobras e o governo Bolsonaro
aplicando uma política de desinvestimento que começou lá no governo Dilma, que por sua vez tem lá em FHC a quebra do monopólio, ou seja, todos os governos neoliberais que a gente teve desde então aprofundaram e vem aplicando essa privatização. Agora, o que significa, por exemplo, para o Nordeste a saída da Petrobras? 40% da produção industrial de Sergipe, da Bahia, do Rio Grande do Norte é de responsabilidade da Petrobras. Sua saída pode significar a perda de 320 mil empregos na região. Nos últimos 8 anos, a empresa trouxe 70 bilhões de reais em investimentos. Toda essa riqueza está sendo entregue praticamente de graça às multinacionais estrangeiras, Exxon, BP, Shell, Chevron, Total, Mitsui, Petrogal, e por aí vai. Então, por exemplo, a Petrobras pagou de royalties o valor de 1,78 bilhões de reais para 52 municípios de Alagoas, 269 municípios da Bahia, 83 municípios do Ceará, 6 municípios do Maranhão, 9 municípios da Paraíba, 19 municípios de Pernambuco, 98 municípios do Rio Grande do Norte e 75 municípios de Sergipe, 6 estados e 611 municípios do Nordeste. Isso é só um exemplo, Na Bahia, o setor de petróleo responde por 25% da arrecadação do ICMS. Eu vou ficar aqui a tarde toda citando números, mas esses são os valores que expressam a Petrobras, mas antes de mais nada, esse papel que se perde de vetor do desenvolvimento nacional. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, Eduardo, que permitiu a privatização das refinarias da Petrobras sem a necessidade de aval do Congresso Nacional, foi um balde de água fria naqueles que defendem a empresa. Te surpreendeu essa decisão dos ministros da Suprema Corte, Eduardo? Surpreender não, porque nada que vem do governo, do judiciário, pode surpreender a qualquer brasileiro ou qualquer cidadão no mundo que esteja mais atento aí. Agora, teve de tudo, teve até gente mudando de opinião com os mesmos argumentos que usaram anteriormente. É uma aberração, é uma coisa que não dá para entender, inclusive contrariando a votação do próprio STF anterior, o próprio acúmulo da discussão, e está claro que é uma tentativa de burlagem da legislação desfavorável à Petrobras, desfavorável que eles querem privatizar a Petrobras, que no caso é a própria direção da Petrobras, Porque se já era uma decisão ruim, porque, vamos dizer assim, autorizava a privatização da Petrobras mediante a consulta, mediante a participação do parlamento, agora é pior ainda. Mas, inclusive, não é de esperar que isso venha do judiciário e tampouco é de esperar que isso venha, inclusive, da articulação dentro do próprio parlamento. Porque um dos motivos, inclusive, para que se opunham a essa legislação não era porque era só para não era que era contra a privatização, porque queriam participar do processo. E aí você já pode deduzir do que significa essa participação. O economista Cláudio Oliveira, em entrevista na última terça-feira aqui ao Faixa Livre, disse que os magistrados da Suprema Corte julgaram essa autorização da venda das refinarias da Petrobras sem conhecer do assunto. Também te passa essa impressão, Eduardo? Seria mesmo falta de entendimento dos prejuízos que essa decisão vai provocar ao país ou comprometimento com algum tipo de interesse que passa longe daqueles que defendem os verdadeiros nacionalistas? Olha, sinceramente, eu acho que vamos dizer assim, uma boa vontade, um otimismo do Cláudio querer imputar a ignorância dos ministros essa votação. A não ser que, obviamente, ele tenha até, talvez, conhecimento de causa, tenha conversado com alguns, tenha visto algumas declarações que baseiem essa opinião dele. Agora, eu acho que é óbvio que todo mundo sabia muito bem do que estava se falando. Estamos falando em vender metade do nosso parque de refino, à margem na legislação, inclusive da legislação vigente.
inclusive passando por um próprio interesse até dos parlamentares que querem participar para meter a mão no botim, falando bem claramente aqui. Então, eu acho que não acho que seja uma questão de ignorância. Até como dizem, né? Ignorância não é desculpa, como os juízes bem devem saber. E essa negociação do acordo coletivo de trabalho com a Petrobras, Eduardo? Nós conversamos ontem com o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, o David Bacelar, e ele comentou a respeito da indicação de aceite pela FUP da proposta acordada com a direção da estatal. A FNP, depois de ter recusado o acordo, acabou também indicando a aceitação da proposta, que está sendo votada em assembleias, não é isso? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Eduardo, o que aconteceu neste episódio. Exatamente isso. Foi feito e imposto à categoria um acordo prejudicial, muito prejudicial aos trabalhadores, em especial aí, inclusive, aos aposentados. Um acordo, né, feito entre o governo Bolsonaro, representado pela própria direção da empresa, a Petrobras, e a FUP. No caso aí você citou o David, como considerou essa entrevista, coordenador da federação, que defenderam juntos à categoria, né, o RH, a FUP, defendendo junto à categoria, não só defendendo, mas causando um verdadeiro terror, com informações, vamos dizer, no mínimo bastante duvidosas, questionáveis, sobre inclusive as consequências do acordo coletivo, tanto no que diz respeito ao ruim, quanto ao bom, na defesa, né, do ponto de vista dos próprios. E isso, obviamente, causou uma desestruturação na companhia, na categoria, né? Sem uma condição de discutir mais profundamente esses aspectos e, ao fim de uma primeira rodada do que eles chamaram de negociação com a empresa, sem nenhuma perspectiva de luta, sem nenhuma alternativa, sem propor nenhuma resistência. A gente acha que isso não é papel de um sindicalismo de luta, sindicalismo que defende o interesse de verdade dos trabalhadores. Eu acho que isso responde mais a uma perspectiva e, na prática, facilita e dá uma estabilidade aí de 2 anos, não aos trabalhadores, mas uma estabilidade de 2 anos ao governo Bolsonaro, que, né, prometendo desde já que não vai ter enfrentamento, que não vai ter luta na categoria petroleira. Isso a gente não pode admitir e foi assim que nós propusemos a rejeição da proposta, que foi amplamente votada na categoria, não só nas bases da FNP, que rejeitaram por ampla maioria, aí, mas também, se você for pegar os dados, né, inclusive no setor minoritário, que é hoje representado pela FUP, né, numericamente falando, embora sejam mais sindicatos, numericamente representa uma parcela um pouco menor, é mais ou menos meio, mas é um pouco menor de fato, da categoria, com uma grande rejeição nessas bases da FNP, da FUP também, certo? Teve sindicatos que votaram 40%, 45% pela rejeição, isso com uma forte campanha de terrorismo perpetrado pela própria direção da FUP, pela direção da empresa. Então, eu acho que isso foi um papel, e a dimensão da traição da FUP nesse acordo coletivo é justamente isso, porque significa condenar o nosso plano de saúde, condenar a participação a coparticipação do plano de saúde, como estava colocado em última instância, em troca de uma cláusula que, na nossa opinião, também não significa a estabilidade dos companheiros. Só ver toda a política de privatização da empresa, junto com a demissão dos trabalhadores que são os planos do governo e da própria direção da empresa, né? Isso enfraqueceu muito a luta dos trabalhadores e a gente espera que que as perspectivas mais negativas não se confirmem. Mas, de todo jeito, essa puxada de tapete aí, inédita, que dessa vez não foi nem no segundo tempo, né? Foi antes do primeiro tempo, antes de entrar em campo, antes de suar a camisa, a indicação da FUP significou uma desestruturação muito forte na toda a perspectiva de luta da categoria. Nós resistimos, tentamos organizar ainda
as mobilizações, apelamos até a última instância para todos os aspectos jurídicos, políticos e de mobilização da categoria, só que a gente viu que, infelizmente, essa batalha foi perdida, principalmente em função do indicativo e da política rápida e cirúrgica da empresa, junto com a FUP, de aprovar essa proposta. Então a gente está consultando a categoria para reavaliar esse cenário e, diante da impossibilidade de mobilização, diante do cenário jurídico, obviamente não é positivo, a gente está indicando agora às assembleias a autorização para a assinatura desse acordo, em função de que a gente acha que não está correto, nunca trabalhamos, na verdade, com a perspectiva de ficar sem acordo coletivo, ir para dissídio, né, frente a uma situação que não conseguiremos construir uma greve unitária, de ficar sem acordo coletivo, né? Isso, na nossa opinião, vai perder todo mundo. Tem um setor da categoria que é o mais prejudicado neste momento pelo acordo coletivo, pela proposta da FUP, do RH, que são os aposentados, né? Por utilizarem mais MS, por terem, na verdade, esse aspecto como fundamental do acordo coletivo, é uma perda grande, né? Mas, frente a uma perspectiva da ativa, mesmo de não conseguir organizar uma greve nesse momento, de não conseguir, a gente acha que não vamos ganhar nada, pelo contrário, só vamos perder se a gente ficar sem acordo coletivo. Por isso, nesse momento, a opinião, o indicativo, na minha opinião, que seria de maior responsabilidade com toda a categoria, de maior consequência do ponto de vista, inclusive, de fortalecer o sindicato, de não criar um prejuízo, obviamente, que para a ativa seriam maiores prejuízos acumulados, se a Petrobras consegue avançar na sua caixinha de maldade que vem ameaçando, né? Até agora não houve nenhuma perda significativa, mas pode acontecer, e a gente acha que isso também dissociaria muito a categoria. Não achamos que é o momento, né? Embora a FUP tenha praticado isso, mas, pelo contrário, a gente tem que unir os aposentados e a ativa, nesse momento, inclusive, mesmo nesse momento difícil de indicar uma assinatura de um acordo que é prejudicial, sim, à categoria, mas é esse o momento que a gente tem que saber dar um passo atrás para dar dois para frente. Então, esse é o indicativo da federação, considerando tudo isso que está colocado. É uma questão de honestidade, de sinceridade, de responsabilidade, fazer esse indicativo, mas, assim, pior do que assinar qualquer acordo é tentar vender esse acordo como uma vitória, algo positivo para a categoria, porque certamente não é. Então, além da própria política aplicada, a FUP ainda tenta vender esse acordo como uma vitória, que é muito complicado, né? Fazer isso junto à categoria. Mas, enfim, essa é a nossa opinião. Você considera que existe um racha na categoria, Eduardo? Pelo menos as direções das duas principais federações não conseguem se entender a respeito do acordo coletivo de trabalho. E não é a primeira vez que isso acontece. Essa falta de sintonia não dificulta a luta dos petroleiros, Eduardo? Certamente dificulta. E, né, claramente existe um racha, não sei se um racha na categoria, mas existe uma diferença estratégica, prática, política, prática, entre as duas federações. E o enfraquece a luta justamente porque uma federação, que é a FUP, tem outra estratégia, ficou claro ano passado e ficou claro mais ainda esse ano, e que sequer houve qualquer proposta de luta. Ainda assim, a gente tem procurado, como fizemos ano passado, fizemos esse ano, sempre fazemos, temos procurado a outra federação para dialogar, para ver o que é possível em termos de unidade na luta, se prosseguir. Inclusive, vamos continuar fazendo isso agora, porque, independente do acordo coletivo, tem a luta em defesa da Petrobras. Só que, mais uma vez, essa luta foi prejudicada justamente por causa da política da outra federação. Então,
é isso, acho que tem diferenças sérias e que não é apenas uma questão de dialogar, vamos conversar, porque quando a gente conversa é exatamente isso que acontece, né? Ou como aconteceu agora, houve um acordo com a direção da empresa para prejudicar os trabalhadores. Então é muito difícil a gente tentar uma unidade, tentar ser consequente, né, ter consequência essas conversas. No passado, quando a gente tinha, inclusive chegou, né, pela necessidade, inclusive, a uma mesa única de negociação de todas as entidades, né, no desenrolar da greve, foi rompida essa unidade com com a outra federação, porque queriam cumprir outra estratégia. Então, né, eu digo, no desenrolar da negociação, também foi rompida essa mesa em função de que optaram por outra estratégia, né, no final do ano passado. Então, não é uma questão de, quando o pessoal fala muito, uma questão de ego, uma questão de diferenças político-partidárias, etc. Bom, existem diferenças, diferentes partidos de quais os membros participam, inclusive, né, vários partidos e ambas federações, não é esse o problema. O problema é que, de fato, é uma estratégia diferente. Isso a categoria tem que se apropriar dessa discussão, pressionar seus dirigentes para a estratégia mais correta, né? Se a estratégia é apostar tudo nas eleições de 2022, deixar Bolsonaro até 2022, acabar com a Petrobras para achar que vai eleger alguém que não fez o que vai prometer fazer, o que já não fez já quando governou, se essa estratégia, eu acho que a gente está muito mal parado aí. Eu acho que essa estratégia não corresponde aos anseios da categoria para defender seus interesses e para defender a Petrobras. Então, esse debate é que a gente tem que fazer com toda a clareza, porque falar em unidade é fácil, a gente fala e a gente também propõe. Agora, concretizar essa unidade para lutar quando uma parte não quer lutar, aí fica bastante mais difícil. Eduardo Henrique, muito obrigado mais uma vez por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo aqui o meu abraço. Obrigado a você, obrigado a todo o pessoal que trabalhou aí nessa entrevista, a todos que estão nos ouvindo, mandando mais um recado aí para os petroleiros e petroleiras participarem dessas assembleias que a gente vai realizar agora. Estamos, né, chegando ao final aí da nossa campanha reivindicatória no que diz respeito ao acordo coletivo. O indicativo do sindicato da federação, de fato, é autorizar a assinatura desse acordo, mas nós não concordamos com a política implementada pela outra federação de que a ideia é virar a página, o certo é virar a página da CT e lutar para depois lutar contra a privatização. Até porque isso não aconteceu nem ano passado, nem agora. Mas, de qualquer forma, com o CNCT, certamente nós vamos nos organizar e chamar a luta, chamar inclusive a unidade de todos os sindicatos e inclusive de todas as categorias para a luta contra a privatização das estatais, contra a reforma administrativa, contra o desmonte do serviço público, que em última instância quem é prejudicado é a população, obviamente será a população brasileira como um todo e certamente os mais pobres, os mais necessitados. Então, bom, agradecer mais uma vez aí, pode contar com a gente, assim como a gente sabe, pode contar com vocês. Obrigado e até a próxima. Conversamos aqui com o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Eduardo Henrique. Vamos agora a um novo intervalo, voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e é com muita alegria que eu cumprimento a jornalista e escritora Cristina Serra. Cristina Serra, bom dia! Oi, Anderson, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui no Faixa Livre. Cristina, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Cristina, o Brasil sofre em todos os setores da nossa sociedade um verdadeiro desmonte nessa gestão de Jair Bolsonaro. Não há a menor dúvida em relação a isso.
Só que a situação dos nossos biomas tem chamado muito a atenção, tamanha magnitude da destruição provocada por medidas irresponsáveis de um ministro condenado por improbidade administrativa na época em que era secretário do Meio Ambiente em São Paulo, tem seu afastamento pedido na Justiça pelo Ministério Público Federal, que já verbalizou em reunião ministerial seus planos de passar a boiada em todo o regramento legal. Para começar, Cristina, como é que você observa a situação atual do nosso meio ambiente? Olha, Anderson, para começar, é preciso observar isso que você falou, né? Você já deu aí a ficha do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que eu costumo, aliás, chamar de ministro do menos ambiente, né? Porque parece que para ele, quanto menos natureza, melhor. Num país que estivesse vivendo uma situação de normalidade democrática, de normalidade político-institucional, esse ministro já teria caído há muito tempo, porque ele tem um projeto de destruição, ele tem um projeto de desmonte, como você falou, de desmonte de um arcabouço de proteção ambiental que levou décadas para ser construído. A proteção ambiental no Brasil não é obra de um único governo, de um único presidente. A Constituição Federal, é bom a gente lembrar, ela tem até uma visão bastante moderna sobre o meio ambiente e ela determina que o meio ambiente é um direito coletivo, é um direito de toda a sociedade e é um direito também das futuras gerações. Essa é uma visão moderna de meio ambiente, né? A gente não pode simplesmente explorar os recursos naturais para uma única geração, sem pensar que a vida vai continuar depois da gente e que as pessoas que vêm depois da gente, nossos filhos, nossos netos, bisnetos e todas as outras gerações, precisam do meio ambiente para viver também. Essa é uma visão de quem vê a natureza, os recursos naturais como um bem comum que tem que ser protegido. E foi justamente sob esse comando constitucional que os governos pós-redemocratização, né, foram construindo esse arcabouço de proteção ambiental. Governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, até que a gente chegou nessa situação em que você tem simplesmente um ministro que se preocupa com o desmonte daquilo que é uma obra coletiva da sociedade brasileira. Foi essa estrutura de proteção ambiental no Brasil foi o que, inclusive, deu legitimidade, credibilidade ao Brasil para atuar em todos os fóruns internacionais em que a questão ambiental é debatida. Então, o desmonte dessa estrutura terá consequências, né? São as piores possíveis e a gente já está vendo isso nas queimadas na Amazônia, no Pantanal, na Mata Atlântica. Esse ano a gente está tendo queimadas também. E, ao que tudo indica, a polícia está investigando, a polícia local, essas queimadas são todas criminosas. Elas não são provocadas nem por indígenas, nem por caboclos. Elas têm origem em grandes fazendas, de grandes proprietários, né? As imagens de satélite mostram isso. As imagens conseguem distinguir quando é um fogo pequeno para limpar uma roça, por exemplo, que de fato é um hábito cultural no interior do Brasil, mas as imagens conseguem distinguir um fogo para limpar uma roça, que é uma coisa contida, né? Não tem essa consequência desastrosa que a gente está vendo, e consegue distinguir de um fogo que é provocado e que tem grande impacto e que se espalha rapidamente. Então, a gente está falando de coisas muito distintas, né? E essa situação das queimadas, essa prática do crime ambiental é incentivado pelo governo, né? Todo o discurso do governo acaba servindo de combustível para esses infratores ambientais. Então, você tem, de um lado, né, o governo tentando desestruturar esse arcabouço de proteção ambiental no Brasil e estimulando um vale-tudo para quem está lá na ponta, para o infrator ambiental que está lá na ponta. Esse é um quadro extremamente grave contra o qual a sociedade brasileira precisa reagir fortemente. Além desses incêndios criminosos que nós temos visto no Pantanal e na Amazônia, Cristina, há focos de queimadas que surgiram também em Minas Gerais.
O desastre ambiental se amplia e o que o governo faz a essa altura do campeonato é enviar a Força Nacional para ajudar no combate às chamas lá no Cerrado. O que a gestão federal deveria ter feito para evitar todo esse quadro que se apresenta, Cristina? E o que ainda pode ser feito para minimizarmos os danos aos nossos biomas? Você lembrou bem o Cerrado, né, que também está pegando fogo em algumas das suas porções. Eu não tinha mencionado, e é importante lembrar assim, a situação do Cerrado. O que falta o governo fazer, sobretudo, é demonstrar de fato que está preocupado com a proteção, de que estaria preocupado com a proteção ambiental, seria reforçar os órgãos de fiscalização, reforçar a estrutura de combate a esses incêndios. É bom lembrar, Anderson, o seguinte: todo ano a gente tem uma estação seca, né? E tanto ali a região de Cerrado, como, enfim, algumas, mesmo na Mata Atlântica, quando você tem uma estação muito seca, a vegetação pega fogo muito rápido. Então, às vezes, um simples descuido pode dar origem a um grande incêndio, né? Nem sempre o fogo é criminoso. Então, essa é uma situação. Agora, é sabido que todo ano, numa determinada época, tem a estiagem, tem a seca, e que, portanto, você precisa preparar os órgãos de combate aos incêndios, né, com equipamentos, com pessoal, com estrutura, com recursos, para se antecipar, né, tentar se antecipar a esses incêndios. E não conseguindo evitar todos os incêndios, né, estar preparado para combatê-los, né? Não é isso que o governo não tem essa preocupação, isso está muito claro. Parece até que ele torce, né, para que isso aconteça, porque aí você vai derrubando a mata e favorecendo quem quer transformar a vegetação em pasto. Então, nós temos, na verdade, uma situação de órgãos sucateados também, com menos recursos, né? O que o governo tem feito, alguma coisa ele faz, claro, porque também não pode deixar a coisa degringolar completamente. Há as pressões externas também, e as pressões internas também, né? A sociedade brasileira, ela também não está apática. Há uma parte da sociedade que reage a isso e que cobra ações, né? Mas, claramente, o que o governo tem feito é completamente insuficiente para a situação que a gente está vivendo. Então, como eu falei, esses incêndios, sobretudo no Cerrado, que a gente sabe que fica muito seco durante uma parte do ano, já é previsível, então você pode se preparar para isso. É importante a gente falar do seguinte, com essa mudança climática que está acontecendo no planeta, né, a gente vai ter fenômenos climáticos extremos, né? Então você tem secas mais prolongadas, secas mais intensas, né? Onde já tem seca, essa seca será agravada, ela será pior. Você também terá, por um outro lado, épocas de chuvas mais torrenciais, mais intensas e com consequências muito mais terríveis para a população. Então, sabendo disso, se a ciência tem essa informação e divulga essa informação, você se prepara para prevenir as consequências desses extremos climáticos e se prepara para combatê-los. Agora, se o governo nega a ciência, se o governo não quer enxergar as evidências científicas, se o governo contesta os dados fornecidos por um órgão como o INPE, que é um orgulho nacional, um órgão que tem credibilidade internacional, construiu essa credibilidade ao longo de muitos anos, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que analisa as imagens de satélite, que alertam quando aparecem os focos de calor, os focos de queimada. Um governo que nega isso, que não quer ver o que está acontecendo, aí fica muito difícil, de fato, né, ter uma ação efetiva, né, de prevenção e de combate às consequências das mudanças climáticas. E o resultado está aí, né? Esses incêndios terríveis, a situação no Pantanal se agravou a um ponto como nunca se tinha visto, né? Ontem, há poucos dias, estive lendo um trabalho muito bem feito pelo site Repórter Brasil, que está lá no Pantanal, investigando as causas dessas queimadas.
e também tentando mostrar o tamanho, a magnitude dessas queimadas desse ano, e já se perdeu no Pantanal uma área equivalente em vegetação nativa, equivalente ao tamanho de um país como a Bélgica. E isso terá consequências muito graves, né, em termos de flora, de fauna, né, é uma coisa que a gente ainda nem tem totalmente ideia desse prejuízo ecológico, mas pelo tamanho, pela área afetada, já se sabe que a consequência será gravíssima. O mais impressionante, Cristina, é que no Pantanal, a Polícia Federal descobriu que os focos dos incêndios tiveram origem em 4 fazendas de pecuaristas que queriam abrir espaço para novos pastos. Um desses investigados é Peri Miranda Filho, fazendeiro que chegou a vender gado para o governador do estado do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB. Ou seja, esse pessoal, além de autores de um crime sem tamanho, tem relações íntimas com a institucionalidade lá na região. Justamente, essas informações até que você está se referindo, elas fazem parte exatamente dessa investigação que o site Repórter Brasil está fazendo e mostram exatamente isso, né? Isso é um aspecto absolutamente fundamental para a gente entender o que está acontecendo, e o site tem ido a fundo nessa investigação, mostrando essas conexões institucionais, político-institucionais. Exatamente isso, aquilo que a gente falou, inclusive, no começo da conversa. O infrator, ele se sente protegido para cometer a infração ambiental, o crime ambiental, pelas conexões políticas locais que ele tem. Por sua vez, essas conexões políticas locais têm conexões políticas em nível nacional. Se você for rastrear, né, as ligações econômicas e políticas desses infratores, você chega, em geral, na bancada ruralista. Não tem por onde. Além do Repórter Brasil, tem um outro site que eu recomendo muito para os nossos ouvintes, chamado De Olho nos Ruralistas. É um site jornalístico que acompanha a atividade da bancada ruralista, investiga quem são as pessoas que fazem parte da bancada ruralista, os parlamentares, e aí você entende claramente esse quadro de conexões políticas e econômicas, e aí sim você consegue entender mais a fundo a gravidade da situação, né, a extensão disso aí. E então é isso mesmo, a investigação mostra isso, que o fogo se originou em grandes fazendas. Esses fazendeiros, por sua vez, são fornecedores. Nesse caso que você mencionou, ele é fornecedor desse político lá no Mato Grosso, que também é pecuarista, né? É muito comum isso naquela região, você ter políticos que são pecuaristas também ou têm fortes conexões com pecuaristas. A investigação mostra também a ligação desses fazendeiros, onde o fogo começou, segundo as imagens de satélite, com grandes grupos econômicos. Eles são fornecedores, né, de matéria-prima, de commodities, para grandes grupos econômicos exportadores. Ou seja, a gente está falando de gente que tem um poder político e econômico enorme nesse país, né? Então, isso tudo dificulta ainda mais justamente a proteção ambiental, porque o interesse desses grupos econômicos é ocupar espaço, é derrubar a mata nativa e plantar mais soja, plantar, enfim, outras commodities, abrir pasto para gado, né? É exatamente isso. Então, esse quadro é que precisa ser entendido, eu acho que pela população, e acho que a gente, às vezes, tem dificuldade de mostrar essa correlação, justamente porque a gente precisa desses dados, né? Precisa ter investigação que mostre claramente essa conexão. E tem uma outra coisa, a gente está falando do fogo no Pantanal esse ano. Ano passado também, você há de lembrar que teve o Dia do Fogo na Amazônia, né, em 2019, que foi um dia que teve, a polícia também mostrou isso, teve uma ação coordenada de botar fogo na floresta amazônica, que não é, ao contrário do cerrado, não é uma vegetação que pegue fogo facilmente. Mesmo na estação seca da Amazônia, quando chove menos, a floresta é muito úmida. Então, o fogo não pega assim rapidamente como pega no cerrado.
A investigação mostrou que teve uma ação coordenada de fazendeiros, empresários da região que se juntaram, contrataram, havia um grupo de WhatsApp, inclusive, eles planejavam a ação criminosa por um grupo de WhatsApp, contrataram pessoas para percorrer estradas lá na região e sair queimando. Compraram combustível, jogaram na floresta e ateavam fogo. E aí teve um dia que foi assim, um dia assim, de explosão das queimadas na floresta amazônica, no sul do Pará, isso aí. A investigação descobriu quem são as pessoas e a investigação não foi para frente, quer dizer, não houve punição. Até hoje ninguém foi punido. Novamente, por quê? Por causa das conexões político-institucionais dessas pessoas, que são ligadas a políticos locais, ligados a políticos nacionais, e aí você chega na bancada ruralista. Então nós temos um governo com uma base de apoio que está organizada para promover um ataque ao meio ambiente. Isso que dificulta tudo. Não bastasse todo esse cenário, Cristina, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, órgão que foi operado pelo próprio Ricardo Salles, revogou uma série de regras de proteção de manguezais e restingas para favorecer especialmente a especulação imobiliária, algo que evidentemente provocou enorme comoção por todo o país. A Justiça do Rio chegou a revogar a decisão do CONAMA, mas o governo conseguiu cassar a liminar. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, pediu explicações do ministro a respeito deste episódio. Ou seja, é mais uma iniciativa do governo que visa atender aos anseios dos ultraliberais que comandam o nosso país, que passa com pouquíssima resistência das tais instituições que dizem estar funcionando plenamente no Brasil. Pois é, esse negócio aí que você falou é bastante discutível, né? As instituições estão funcionando. Eu estou entre aqueles que acham que as instituições estão funcionando, porém estão funcionando muito mal. Esse caso do CONAMA é de extrema gravidade. O CONAMA sempre foi um órgão, né, sempre que teve uma atuação muito importante, tomou resoluções importantíssimas ao longo de décadas, resoluções importantes de proteção ambiental, regulações, e todas as resoluções do CONAMA têm força de lei. O que o Ricardo Salles fez assim que ele assumiu? Ele desidratou completamente o CONAMA. O CONAMA tinha ampla participação, representação da sociedade civil, do mundo acadêmico, pesquisadores, estudiosos, era cerca de 90 representantes mais ou menos, esse número caiu para algo em torno de 20 representantes, sendo que a representação da sociedade civil, ela foi completamente desidratada. Tem umas ONGs lá representadas que não têm peso político nenhum, estão ali só para compor esse teatrinho, esse faz de conta de que o CONAMA tem ainda algum resquício de participação democrática, né? Isso é uma fraude. O CONAMA, o ministro tem o controle completo do CONAMA, até porque ele e mais os representantes do setor produtivo têm maioria de votos. Ele, portanto, aprova o que ele quiser ali dentro. Essa questão dos mangues e das restingas é de extrema gravidade. É importante dizer o seguinte: o Brasil é o segundo país do mundo em extensão de manguezais. Isso é de uma riqueza, de uma riqueza pouco compreendida, pouco divulgada. Existem estudiosos no Brasil dos manguezais, e é importante que se diga que os manguezais absorvem carbono, tanto quanto a floresta amazônica. Portanto, tanto quanto a floresta amazônica, eles são um fator de regulação climática, né? Porque é importante, justamente para o equilíbrio da temperatura no planeta, essa absorção de carbono, né? Que é um dos gases do efeito estufa. Os manguezais também têm uma importância enorme como berçários da vida marinha. Várias espécies, né, espécies de jacarés, tubarões, peixes-boi, tartarugas e peixes, caranguejos, enfim, uma infinidade de espécies. Eles usam os manguezais como área de reprodução, de alimentação.
Os manguezais também são importantes para conter a erosão provocada pelas marés. Eles funcionam como uma área de atenuação do impacto das marés, né, na área terrestre. Eles são uma área de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre. Então, nós temos manguezais praticamente ao longo de toda a costa brasileira. Só tem um país no mundo que tem mais manguezais do que o Brasil, que é a Indonésia. E é esse ecossistema que está sendo atacado com essas resoluções que o CONAMA tomou e que são fruto agora de controvérsia jurídica. A gente não sabe o fim que isso vai ter. As restingas também, aquela vegetação rasteira das praias, a um primeiro olhar você pode olhar e dizer assim, alguém pode olhar e dizer assim, mas qual é a importância dessa vegetação? Qualquer tipo de vegetação cumpre um papel ecológico, né, no meio ambiente. As restingas, por exemplo, além também de ajudarem a conter a erosão das praias, elas são o local onde as tartarugas vêm depositar seus ovos, né? Todo ano as tartarugas saem do mar, vêm depositar seus ovos na areia e a gente vê aquele espetáculo em vários pontos do Brasil, dos ovos eclodindo e dos filhotes de tartaruga saindo dos ovos e correndo para o mar. O trabalho de reprodução, de proteção das tartarugas marinhas no Brasil é feito pelo Projeto Tamar, que tem mais de 30, tem 40 anos de atuação em vários pontos da costa brasileira. É uma ONG da maior credibilidade e respeitabilidade. Graças ao Projeto Tamar e da conservação das restingas no litoral brasileiro, nós podemos dizer que temos esse sucesso na reprodução, embora as tartarugas marinhas que venham para o litoral brasileiro, elas ainda são de espécies ameaçadas de extinção, elas são de espécies que ainda estão ameaçadas de extinção. Apesar disso, o resultado desse trabalho do Tamar é um resultado de grande sucesso, né? Agora, no ano de 2020, comemora-se uma marca grandiosa de 40 milhões de filhotes de tartarugas marinhas aqui no litoral brasileiro ao longo de todos esses anos do Projeto Tamar. Então, isso é só para dar uma medida da importância desses ecossistemas que estão sendo atacados, porque o Ricardo Salles quer um vale-tudo nas praias, para liberar as praias para especulação imobiliária, construção de complexos turísticos, né, casas de milionários, construção de marinas para iates de milionários. E no caso dos mangues, sobretudo para produção de camarão em cativeiro, que é uma atividade altamente poluente, que usa produtos poluentes na reprodução de camarão em cativeiro. Então, esse é o objetivo desse ataque aos manguezais e às nossas restingas. E essa comissão formada pelo Ricardo Salles que vai estudar a fusão do IBAMA e do ICMBio, Cristina, considerados os órgãos mais importantes do Ministério do Meio Ambiente. Como é que você analisa mais essa ação da pasta? Quais seriam as intenções do governo nessa fusão? Olha, a intenção sempre é o enfraquecimento da proteção ao meio ambiente. É importante a gente explicar o seguinte: ele criou essa comissão com uma conversa, né, aquela lorota dele de tornar os órgãos de fiscalização mais eficientes, a estrutura pública mais eficiente, criar sinergias, né, segundo ele falou, para que as instituições, para que o poder público, enfim, funcione melhor. Isso é papo furado. O IBAMA e o ICMBio foi criado, se eu não me engano, em 2007, foi criado pela ex-ministra Marina Silva, e a intenção de separar os dois órgãos foi para definir melhor as suas funções, né, para que eles atuassem melhor. Ali sim, né, porque são muitas as funções que a proteção ambiental tem nesse país, que não precisa nem a gente dizer, um país como o Brasil, pelo tamanho dele, pela variedade de ecossistemas, né? A Amazônia em si é um continente, só a Amazônia em si. Imagine, você pensa no tamanho do Brasil com os outros ecossistemas, né? Então, a área que você tem que fiscalizar, que você tem que fazer, analisar empreendimentos econômicos que têm impacto ambiental.
Enfim, o trabalho é gigantesco e a separação, a meu ver, nesses anos, né, foi 2007 para cá, são 13 anos, ela tem se mostrado acertada, uma decisão acertada. Por quê? O IBAMA, ele fica basicamente as funções, aqui resumidamente, a função do IBAMA é analisar, né, nos processos de licenciamento ambiental, analisar o impacto ambiental de grandes atividades econômicas, né? Atividade de mineração, hidrelétricas, a construção de hidrelétricas, por exemplo, né? E a outra parte é justamente a fiscalização para evitar o crime ambiental, né? Então, essas operações que a gente vê contra garimpos ilegais, né, a investigação, enfim, a apuração nessas áreas desmatadas para entender o que aconteceu, se tem invasão de terra indígena, invasão de unidade de conservação. Enfim, esse é o lado do IBAMA. E tem o ICMBio, que, como o nome diz, é Instituto, nome comprido, ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Então, basicamente, o ICMBio, ele se destina a cuidar das nossas unidades de conservação, que são 334, se eu não estou enganada, em todo o país, e são unidades de conservação que têm status diferentes. Você tem parques nacionais que podem ser visitados pelas pessoas, você tem reservas biológicas, que são áreas mais sensíveis, onde só entram pesquisadores, você tem áreas de proteção ambiental, você tem reservas extrativistas, enfim, são várias categorias de unidades de conservação. E o ICMBio, como o nome diz, também cuida da nossa flora e fauna, né, especialmente das espécies ameaçadas de extinção. Então, eu acho que a sua pergunta, qual é o objetivo? Eu acho que com essa pretensa fusão, na verdade, o que me parece é que ele quer extinguir o ICMBio, e com isso ele enfraquece muito, mais um pouco, a nossa estrutura de proteção ambiental. Agora, eu acho que tem um componente aí um pouco pessoal também, uma espécie de vingança desse ministro Ricardo Salles contra o próprio Chico Mendes. O Chico Mendes, para quem não sabe, foi assassinado em 1988, a mando de fazendeiros no Acre. Ele era um seringueiro que lutava não só pelos seus companheiros seringueiros, mas ele lutava, sobretudo, pela floresta amazônica, e ao fazer isso ele estava lutando pelo nosso meio ambiente, pelo planeta. Ele compreendeu a importância da floresta, ele começou a lutar para que os seringueiros pudessem continuar o seu trabalho de extrativistas na floresta, mas ele depois compreendeu que a luta dele era muito mais ampla. Portanto, Chico Mendes se tornou um símbolo da defesa do meio ambiente no Brasil, era reconhecido pela ONU, né? Seu trabalho foi reconhecido pela ONU. Logo que o Ricardo Salles assumiu, no começo de 2019, ele foi entrevistado pelo programa Roda Viva, eu estava lá. Ao final do programa, o apresentador, na época, o Ricardo Lessa, perguntou para ele o que ele achava do Chico Mendes, e ele disse que para ele o Chico Mendes era uma figura irrelevante. Eu estava lá, fiquei chocada ao ouvir. Eu, inclusive, falei, mas o Chico Mendes é reconhecido pela ONU, tem um trabalho reconhecido pelo mundo inteiro. Ele falou, isso não tem a menor importância. Eu acho que isso aí tem um pouco um sentido aí de uma vingança muito mesquinha, sabe? Contra a memória do Chico Mendes e tudo que ele representa na luta pelo meio ambiente no Brasil. Na contramão do que acontece aqui no Brasil, Cristina, o governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, na Argentina, estuda aplicar penas mais pesadas para quem destrói o meio ambiente por lá. A pauta da preservação da biodiversidade, de combate aos efeitos do aquecimento global, Cristina, é mundial. Não são apenas os ambientalistas aqui do Brasil que defendem isso. Todas as principais lideranças do mundo apoiam a redução da emissão dos gases do efeito estufa e a manutenção da floresta. Por que o nosso governo fecha os olhos para isso, Cristina, e segue passando a boiada? Pois é, justamente essa questão da mudança climática, ela já é uma preocupação mundial, né? Todos os países sérios, todo mundo que leva em conta o que a ciência está nos informando, né? Que leva em conta os alertas da ciência, está preocupado com isso, né? E quer construir esforços, quer juntar esforços
para proteger a todos nós, né? Essa questão das mudanças climáticas, quando a gente falava, até uns poucos anos atrás, a gente falava de mudança climática, né? Parecia assim, a gente era taxado de catastrofista, né? Ai, vocês só conseguem, ai, como vocês são negativos, né? Vocês só conseguem ver um futuro de catástrofes, não é? Enfim, parecia uma coisa muito distante, né? Eu costumo dizer ultimamente, quando a gente pensava nisso, vinha na nossa mente aquelas imagens de um mundo muito distante, lá no Ártico, né? No norte do Canadá, na Sibéria, sei lá, aqueles ursos polares, né? Quando começaram a aparecer as primeiras fotografias de ursos polares, que é um animal magnífico, né? Ele magro, andando com dificuldade, né, procurando alimento, com dificuldade de achar alimento. Apesar de ser uma foto muito chocante, uma imagem muito chocante, mas aquilo parece uma realidade muito distante da nossa. Mas o que a gente está vendo é que as mudanças climáticas já estão entre nós, já estão aqui, né, e mais perto de nós. Que parece assim, quem vive na cidade talvez ache que ainda está longe, mas não está, né? Essas secas mais prolongadas, mais intensas, né? Essas temperaturas muito mais quentes do que o normal, muito mais altas, né, do que a média que se observava até então nas cidades. Isso já é consequência desses fenômenos climáticos extremos. Isso está acontecendo na Austrália, isso está acontecendo nos Estados Unidos, isso está acontecendo aqui no Brasil, né? Essas queimadas, novamente falando lá do Pantanal, elas têm consequências para quem mora nas cidades, né? Cuiabá tem vivido dias aí sob névoa, né, sob a fumaça das queimadas. Isso traz problemas respiratórios, problemas seríssimos de saúde para a população, né? As temperaturas nessas cidades do Centro-Oeste, isso a gente vê todo dia, a imprensa está noticiando isso todo dia. São temperaturas muito, muito mais altas, na média, do que vinha sendo observado nos últimos anos, né? As medições já acontecem já há alguns anos e mostram isso. Então, aquela coisa, só não vê quem não quer. Se você não quer ver, você não vai agir. Mas se você está vendo, você vai agir, né? Para evitar o pior, né? Os cientistas mostram que existem ainda janelas de oportunidade para a gente trabalhar, os países, os governos, as empresas, as pessoas, trabalharem no sentido de reduzir a emissão de gases do efeito estufa. São esses gases do efeito estufa, que a gente normalmente fala o carbono, são esses gases do efeito estufa que provocam esse fenômeno que a gente conhece como aquecimento global. É claro que nós individualmente, eu sempre falo, acho que é importante cada um de nós refletir sobre o que cada um pode fazer, mas, sobretudo, a gente tem que cobrar dos governos e das empresas, né, que têm atividades, né, que emitem muito carbono, né, as empresas de petróleo, né, ou também, no caso do Brasil, a nossa emissão de carbono aqui, ela se dá principalmente por causa do desmatamento, principalmente, né, porque são várias atividades que emitem carbono, várias. No Brasil, a nossa emissão de carbono, ela deriva principalmente do desmatamento. Quando você derruba árvores, elas liberam carbono na atmosfera. Por isso é tão importante evitar o desmatamento. Estou falando de uma forma bem simples, simplificando aí fenômenos que são bastante complexos. Então, essas mudanças, elas têm que ser feitas em grande escala, né? Então, nosso papel principal, claro, além de mudanças que a gente possa fazer na nossa escala individual, né, ou seja, eu estou falando aí de plantar árvores, por exemplo, né? Cada um pode dar uma contribuição nesse sentido, mas é importante cobrar dos governos e das grandes empresas essas mudanças no sentido da gente conseguir reduzir as emissões de carbono e tentar reduzir esses impactos climáticos, essas mudanças climáticas extremas que a ciência está apontando que em algum momento elas vão acontecer, já estão acontecendo de uma certa forma, e se a gente não fizer nada, elas vão se agravar cada vez mais. Será que o governo federal, Cristina, sequer considera os prejuízos que esse desastre ambiental que está colocado no nosso país provoca no plano internacional? Uma série de nações já avisaram que não vão investir no Brasil enquanto não houver uma política séria de respeito ao nosso meio ambiente. Nem mesmo o aspecto econômico sensibiliza esses neoliberais do Palácio do Planalto.
Eu acho que esse governo, ele tem, a preocupação dele é atender, é uma visão muito imediatista, né? Pensar ali atender aquela base dele, sobretudo essa base ruralista, né, do agronegócio, ou de um setor importante do agronegócio, porque o agronegócio, ele é muito, ele também tem suas diferenças internas, digamos assim, né, tem suas nuances, mas a visão desse governo é uma visão imediatista, é o lucro imediato, o lucro rápido, né, que é a visão desse setor mais atrasado do agronegócio, é derrubar a floresta para botar a pata do boi ali e vender essas commodities para o exterior, para mercados talvez porque assim, a Europa, os mercados europeus são mais exigentes com relação ao cumprimento, né, de algumas regras de sustentabilidade, né, na cadeia de produção dessas commodities, mas existem mercados, né, no exterior que não têm essa mesma preocupação, né? Então eu acho que esses setores, eles pensam nisso, não sei, estou aqui especulando, a gente pode ter dificuldade, talvez, de vender para o mercado europeu, mas a gente tem outros mercados, né, que não têm essa mesma preocupação com a rastreabilidade da cadeia de produção. Eu não preciso provar que a minha soja é produzida de maneira sustentável, enfim, ou de onde vem a carne que eu produzo, se ela tá em área que foi desmatada ilegalmente, ninguém vai saber, ninguém vai rastrear. Enfim, eu acho que é um pouco isso, é uma gente que não tem essa preocupação, sabe? Que quer produzir ainda de uma forma da mesma forma que a gente produzia, sei lá, né, desde os tempos, não digo coloniais, ali era simplesmente, era extrativismo puro e simples, né, mas como o Brasil sempre produziu, né, suas commodities, derrubando floresta e botando boi ali, produzindo a monocultura, né? É uma mentalidade extremamente atrasada, é uma visão econômica extremamente atrasada. Foi assim que aconteceu com a Mata Atlântica, né? Eu estou falando aí de século XIX, os cafezais tomaram conta, derrubaram a Mata Atlântica para produzir café, para vender café para o exterior. É essa mentalidade que predomina ainda, eu acho que em grande parcela do agronegócio, né? Essa visão primitiva. Derruba a floresta atrapalha, né? Derruba a floresta para a gente botar aqui uma monocultura e vender muito para o exterior. Brasil, produtor de matéria-prima, de commodity para o exterior. E a gente não sai desse impasse, né? Fica condenado a esse modelo de desenvolvimento, que é extremamente atrasado, não traz desenvolvimento e ainda é extremamente predatório com os nossos recursos naturais. Essa chave tem que mudar. Mas a sociedade precisa compreender isso para cobrar isso do governo, né? O governo por si só não vai promover essa mudança. A sociedade tem que estar informada para fazer essa escolha. O que é melhor? A gente ganha mais com o quê? Preservando os nossos recursos naturais e com um tipo de desenvolvimento que consiga conciliar a produção com a floresta? É possível. A tecnologia mostra que isso é possível. Mas tem que querer, precisa de investimento, né? Então, a sociedade tem que estar bem informada para fazer as escolhas corretas, digamos assim. Para finalizar, Cristina, é possível esperar algum tipo de articulação da nossa oposição para combater os planos destrutivos do governo de Jair Bolsonaro, não só para o meio ambiente, mas esse desmonte acelerado provocado pelo ex-capitão do Exército? Como é que você avalia a atuação dos partidos do campo progressista? Olha, Anderson, essa é uma resposta bem difícil, na verdade, né? Eu tenho observado aí como a oposição tem se posicionado. Acho que ela tem tido, no parlamento, ela tem conseguido vitórias importantes, né? O auxílio emergencial é um caso, acho que bastante ilustrativo. O governo queria oferecer de auxílio apenas R$200, né, por família. É um valor absolutamente irrisório que não cobriria
a situação de quem, né, ficou desempregado por causa da pandemia, enfim, isso tudo que a gente já sabe, um valor absolutamente irrisório, e foi a oposição se articulando no Congresso que fez com que o valor chegasse a R$ 600. Então, assim, claro, ela tem tido um papel no parlamento, tem conseguido algumas coisas, né? Nesse contexto de artilharia pesada, né? Porque esse governo, ele não é de brincadeira. A artilharia dele realmente, no sentido da destruição, não só do meio ambiente, que a gente tem falado até agora, mas destruição de direitos trabalhistas, direitos em geral, né? A área de direitos humanos, enfim, é um governo destrutivo, né? Destrutivo, quer desmontar tudo que a sociedade brasileira conquistou de positivo nos últimos anos, enfim, generalizando aqui um pouco. Acho que também no Supremo a oposição tem tido iniciativas importantes, né? Assim, aquilo que muitas vezes ela não consegue resolver no parlamento, enfim, na correlação de forças que tem ali. Muitas vezes partidos de oposição, isoladamente ou em conjunto, têm tido iniciativas também, levam às vezes a algumas questões no Supremo que tem resultados importantes. Eu sei que essa é uma questão extremamente polêmica, né? Você levar a política para o Supremo decidir, mas enfim, estou considerando aqui o contexto que a gente tem hoje em dia. Por outro lado, eu vejo que agora, por exemplo, nas eleições municipais, quando eu acho que deveria ter havido um esforço assim, gigantesco dos partidos do campo progressista, como você perguntou, para que houvesse candidaturas únicas, né, do campo progressista para que elas chegassem com força, para garantir que se chegasse ao segundo turno com chance de eleger prefeitos nas cidades mais importantes, não só nas capitais, como em grandes cidades do interior. Existem alguns exemplos aqui e ali, eu cito, por exemplo, o caso de Belém, onde a esquerda está toda unida em torno do candidato do PSOL, Edmilson Rodrigues, com grandes chances de se eleger. Tem outros exemplos, mas, enfim, em capitais absolutamente fundamentais, como Rio de Janeiro e São Paulo, a esquerda está fragmentada, o campo progressista está fragmentado. Eu entendo que tem a questão da legislação partidária, que mudou, né? Então, os partidos, eles têm que fazer um esforço para sobreviver, portanto, tem que ter bancada, tem que eleger bancada e apresentar um candidato majoritário é importante para puxar bancada, enfim, tem isso. Mas eu acho que nesse momento a prioridade total e absoluta deveria ser a tentativa de formação de frentes amplas. Bom, tudo bem, agora a eleição municipal, ela tem características específicas, 2022 é diferente, assim espero sinceramente que em 2022 a oposição consiga formar essa frente ampla do campo progressista. Eu acho isso absolutamente fundamental para a gente conseguir sair desse pesadelo que a gente está vivendo. Cristina Serra, mais uma vez, muito obrigado pela honra dessa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Anderson, eu que agradeço também, um bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes e vamos em frente. Muito obrigada, até a próxima, estou aqui sempre à disposição, sempre um prazer estar aqui no Faixa Livre. Um abração. Conversamos aqui com a jornalista e escritora Cristina Serra. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui na Rádio Bandeirantes mais uma vez para uma nova edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!